Oi pessoal, meu nome é João Paulo, professor de Física. Hoje a gente vai começar a ver um pouco de termo e a gente precisa definir, primeira coisa, diferença entre calor e temperatura. Quando a gente fala em calor e temperatura, a ideia é que as pessoas tenham a ideia comum. Calor, hoje está calor, o dia mais quente, fala, hoje está calor, hoje está frio, um dia mais gelado. E a gente começa a ter essa ideia que calor e frio é simplesmente sensações térmicas que a gente presencia. E está totalmente errado, tá? Em física, calor não tem nada a ver com sensação térmica. Pode existir calor em temperatura extremamente baixa, como pode não existir calor em temperatura extremamente alta, tudo bem? Já a temperatura, se você parar para pensar qual é a definição de temperatura, é mais complicado. Você vai saber que ela mede por termômetro, vai saber algumas coisas sobre temperatura, mas você não vai saber definir essa temperatura. Então hoje a gente vai ver essa diferença. O que acontece é o seguinte, pessoal, todo material é formado obrigatoriamente de átomo. Os daí já viram também. Todo átomo ele tem uma certa vibração. Então tem átomos que vibram mais, tem átomos que vibram menos. Se eu conseguir medir quanto um monte de átomo está vibrando, eu consigo medir a temperatura desse corpo. Então, a temperatura se define como sendo o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, quando você coloca o termômetro debaixo do braço para ver qual a sua temperatura, você nada mais está fazendo do que medindo quanto as moléculas do seu corpo estão agitadas. Agora, se a gente pensar numa lógica, quanto mais agitada alguma coisa, mais temperatura ele vai ter, maior vai ser o que você vai marcar. Por quê? Porque quando você se movimenta mais, você tem mais energia. Quanto mais movimento, mais energia eu tenho. Então essa temperatura aumenta. Então quando eu tenho um alto grau de agitação de molécula, eu tenho uma alta temperatura. Quando eu tenho um baixo grau de agitação das moléculas, eu tenho uma temperatura mais baixa. Tudo bem? Quando a gente fala de calor, o calor acontece justamente quando eu tenho dois corpos e o grau de agitação de moléculas entre eles não é o mesmo. Com isso, o calor ele vai transferir energia do que tem mais para o corpo que tem menos energia. E isso é o calor. Calor é simplesmente transferência de energia. Não tem nada a ver com sensação térmica. Tudo bem? Então vamos voltar a estudar um pouco mais a fundo a parte de temperatura para depois a gente estudar mais o calor. Vamos imaginar um objeto formado de molécula. Vou pegar um cubo para representar um objeto que está no estado sólido. Um objeto no estado sólido, você já aprendeu lá com a tia Cocotinha que era o estado sólido, líquido, gasoso, só que ela não definiu para você o que é um objeto que fica no estado sólido. A definição de um objeto no estado sólido é que ele não muda o formato dele independente de onde eu coloco ele. Então, essa caneta a gente sabe que ela é sólida. Se eu colocar ela na minha mão, se eu colocar ela em cima da mesa, se eu jogar ela no chão, ela vai continuar tendo esse formato. Tudo bem? Se eu pegar um copo de água, jogar uma água no chão, ele não vai continuar tendo o formato que ele tinha no copo. Então, um sólido ele é definido por ter essa característica. O formato dele não varia. Então, eu representei essas bolinhas aqui como sendo as partículas do meu sólido. E as linhas entre essas bolinhas a gente vai chamar de energia de ligação. A energia de ligação é o que prende uma molécula na outra. É o que faz justamente as moléculas ficarem no mesmo formato, formando um sólido. Então, pessoal, essas representações aqui das minhas partículas, elas vibram. Elas vibram para todos os lados aqui, tá? Pode vir para cima, para baixo. Isso daqui é só uma representação dessa vibração. E aí vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma certa temperatura, então água é o mais fácil, que a gente conhece os três estados da água muito bem. Água no estado sólido é gelo, você coloca lá na tua forminha quadrada, ela vai formar um cubinho igual esse. Então ela está lá vibrando com uma certa energia, uma energia baixa, porque você tem o estado sólido. Agora, conforme você vai esquentando isso aqui, pela definição de energia, o que vai acontecer? Essa vibração vai aumentar bastante, porque você está aumentando a temperatura. Essa energia de ligação, ela não é mais capaz de segurar os átomos dessa forma. Então essa energia de ligação, ela começa a se quebrar.
ela não quebra toda, tá? Ela quebra alguns pedaços. Só que eu quebrando alguns pedaços, eu já não tenho mais um sólido. Por quê? Porque essas moléculas elas vão acabar caindo. Elas vão estar umas juntas a outras ainda, só que elas não vão ter mais um formato de um cubo. Elas vão ser um amontoado de moléculas, algumas ligadas entre outras, mas vai ser mais um amontoado. E isso a gente chama de líquido, tá? O líquido ele tem essa característica. A energia de ligação, eu tenho menos do que eu tinha aqui, justamente porque eu aumentei o grau de agitação dessas moléculas. E se eu aumentar mais ainda a temperatura, se eu aumentar mais ainda o tanto que elas vibram, o resto que eu tinha de energia de ligação acaba sumindo. Então eu vou ter só moléculas soltas. E isso eu vou falar que é o meu estado gasoso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é fundamental para a gente entender todo o processo depois de calor e temperatura. Então, para eu aumentar ou para diminuir, eu tenho que saber medir essa temperatura. Então, se eu quero lá fazer alguma coisa, quero esquentar o leite até tantos graus, eu tenho que medir isso aí. E como eu meço? Eu meço através de uma escala termométrica. Se você pegar um termômetro, se você sair na rua, olhar um termômetro na rua, você vai perceber que depois do número a gente encontra isso aqui, ó, uma bolinha com C maiúsculo. A gente chama isso de graus Celsius. Então aqui no Brasil a gente usa o grau Celsius para expressar quanto essas bolinhas estão se movimentando. Em física a gente não usa o grau Celsius. Por quê? Porque tem alguns países que eles não usam o grau Celsius. Se você for nos Estados Unidos, no Reino Unido, qualquer não, mas a maioria dos países que teve a colonização pelos ingleses, eles usam o grau, que é a bolinha, Fahrenheit, que é um outro tipo de escala termométrica. Na física a gente não usa nenhum nem outro, a gente usa o Kelvin. Repara que não tem a bolinha, então eu não posso falar grau Kelvin, a gente usa só o Kelvin. Eu vou ensinar a passar de uma escala para outra, e isso vale para qualquer tipo de exercício, que é cobrado em vestibular, você passar, inventar uma escala, escala E, e aí ele te dá as temperaturas e você tem que achar quantos graus E vale na escala Celsius. Você vai fazer com os mesmos passos que eu fui fazer para achar as transformações. Primeira coisa que a gente tem que ter que é importante é justamente uma substância que a gente sabe qual que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição dela. Então, a água, que é o mais fácil, a gente sabe que ela congela a 0 graus Celsius, então eu estou aqui na minha linha dos Celsius, e ela ferve a 100 graus Celsius. Se você for medir a mesma agitação que a água congela aqui pra gente, no 0 graus Celsius, lá no Kelvin você vai achar 273 Kelvin. Não é que é maior, não é que agita mais, não é que é mais quente. É uma forma de você expressar diferente o tanto que essas moléculas estão se agitando. Então eu estou falando aqui que uma agitação equivale a 0 quando eu estou nessa escala, equivale a 273 quando eu estou nessa. E se a gente for congelar a água lá nos Estados Unidos, por exemplo, essa água vai congelar a 32 graus Fahrenheit, que é exatamente a mesma vibração, só que expressa em outro número. Em cima, analogamente, aqui eu vou ter o 373 e aqui eu vou ter o 212. Então a água ferve a 373 Kelvin ou a 212 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que os 100 graus Celsius aqui pra gente. Então quando eu vou querer fazer a passagem de uma escala para outra, eu tenho que ter um ponto de interesse dentro dessa linha. Vou colocar esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de TC, porque é a temperatura que me interessa na escala Celsius. Vou fazer isso para as outras duas escalas. Então eu vou fazer aqui para o mesmo ponto uma outra temperatura que eu vou chamar de TK, porque eu estou na Kelvin. E no último ali, vou fazer o correspondente chamando TF, porque é do Fahrenheit. Vou esquecer momentaneamente aqui essa parte do F. Vou olhar esses duas aqui, ó. Vou fazer uma proporção de tamanho de reta. Então eu tenho esse tamanho aqui. Como que eu acho um tamanho de reta? Pego o ponto maior, subtrai do ponto menor. Então esse tamanho de reta vale TC menos 0. E essa reta total vale 100 menos 0.
Se eu for fazer a mesma coisa aqui do lado do Kelvin, eu vou ter esse pedaço aqui que vai valer TK menos 273 e vou ter a parte grande que vai valer 373 menos 283, que é 100 também. Então, quando eu faço a proporção entre o pedaço maior e o pedaço, desculpa, o pedaço menor e o pedaço maior aqui, eu vou ter TC menos 0, que qualquer número menos 0 é o número, então eu vou ter TC dividido pelo total, que é 100. Isso vai ser igual a fazer a mesma proporção entre o tamanho pequeno e o tamanho grande. Só que o tamanho pequeno aqui, ó, é TK menos 273. Isso vai dar pra gente, dividido por 100. As duas escalas, elas são divididas por 100 porque elas são escalas centígradas. Então, o que eu vario em uma, eu vario na outra. A relação entre Celsius e Kelvin é simplesmente um 273. Então, se eu quero passar a minha temperatura em Kelvin para Celsius, eu subtraio 273. Se eu tiver a temperatura em Celsius e quiser passar para Kelvin, eu somo 273. Se eu fizer a mesma coisa para o Fahrenheit, eu vou ter aqui o tamanho menor aqui do Fahrenheit, que é o ponto maior menos o ponto menor, dividido pela reta grande. Se eu fizer essa conta, 212 menos 32, eu tenho 180. Então a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada, e quando eu faço a relação dela com Celsius, eu vou chegar aqui, ó, que TC sobre 100, que é o pedaço pequeno sobre o pedaço grande, vai ser igual ao pedaço pequeno, TF menos 32, dividido pelo pedaço grande, que é 180. Aqui, infelizmente, a gente não pode cortar o denominador. A gente pode simplesmente simplificar. A gente pode dividir por 20 os dois. Então, quando eu divido 100 por 20, eu tenho 5. Quando eu divido 180 por 20, eu tenho 9, que é a equação clássica de você transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Da mesma forma, se você tivesse uma escala inventada, por exemplo, grau Z, ele vai te dar a temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Você faz o mesmo esquema, você chega na mesma proporção de qualquer escala de temperatura. E isso já foi cobrado várias vezes em vestibular. Bom, aqui está um exercício do ITA que fala sobre transformação entre escalas termométricas. O exercício não tem praticamente dado nenhum, ele só fala que num dia de forte calor no verão dos Estados Unidos, a temperatura máxima foi uma, e no dia mais frio do inverno a temperatura foi outra. E que a diferença entre a temperatura máxima do verão e a temperatura mínima do inverno foi de 60 graus Celsius. E ele pede para a gente descobrir esse valor em Fahrenheit. O que é um problema muito grande desse exercício? É que a forma que você entende ele te induz a você simplesmente pegar os 60 graus Celsius e colocar na equação que a gente acabou de ver, na equação de transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit. O problema é que quando você faz isso, você está fazendo simplesmente o seguinte, ó, eu tenho lá a temperatura de fusão 0 e de ebulição 100 em graus Celsius e tenho as mesmas temperaturas de fusão e ebulição do graus Fahrenheit. Se você pega esse 60 e joga ele na equação, é a mesma coisa que você está pegando aqui o valor de 60 e achando para ele um correspondente aqui. E o exercício ele não fala isso. O exercício ele fala que uma variação, então tem um delta aqui, ó, tem uma variação de 60 graus. Então ele não me fala que a temperatura menor foi 0 e que a temperatura maior foi 60. Ele não me fala qual foi uma, qual foi outra. Ele fala simplesmente que a diferença foi 60. Então eu poderia ter começado no 100. Pode ter feito 100 graus no dia mais frio e 160 no dia mais quente. A diferença continua sendo 60.
como pode ter feito menos 120 e menos 60. A diferença continua sendo 60. Então não me importa qual que é maior, qual que é menor. Me importa saber uma diferença. Então o que você tem que fazer? Você tem que chutar dois valores na temperatura de Celsius, que a diferença entre elas é 60. Então se você colocou já o 60 para poder achar quanto ele vale em Fahrenheit, na verdade você tem que calcular ou de 60 até 0 ou de 60 até 120, para dar uma diferença entre as duas temperaturas, dar um ΔT de 60 graus Celsius. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar desse outro lado a mesma variação. Você escolhendo 60, a única coisa que teve sorte, porque o 0 é um número dado já, você tem que fazer uma conta menos. Só que então você vai ter que achar esse valor aqui, quanto corresponde a 60 graus Celsius na minha escala Fahrenheit, para depois achar essa variação. Então eu vou pegar a equação TC por 5 é igual a TF menos 32 por 9. Como eu tenho a temperatura em Celsius, eu vou trocar o valor no lugar da temperatura em Celsius, que é o meu TC. Então aqui no lugar de TC eu coloco 60. E aí eu faço a conta. Posso pegar e simplificar, ó, 60 com 5, aqui em cima vai dar 12. Então vai ficar multiplicando em cruz TF menos 32, multiplicou 1 que sobrou aqui embaixo. E o 12 de cima multiplica o 9. Quando eu faço isso, não tem o que ser feito. Eu tenho só que multiplicar primeiro o 12 por 9. 2 vezes 9 dá 18, 9 vezes 1 com mais 1 dá 10. Então dá 108. Agora eu passo o menos 32 para o outro lado para deixar o TF isolado. Como ele subtrai o TF, ele passa para lá somando. Então TF vai ficar 108 mais 32, 140 graus Fahrenheit. Então eu achei que nesse ponto aqui, que equivale aos 60 da minha escala em graus Celsius, ele vale 140 graus Fahrenheit. Se você tivesse escolhido 120, para dar uma diferença de 60, você faria a conta de novo, acharia quando dá 120. Como eu escolhi 0 e 60, eu tenho que simplesmente fazer essa subtração que está aqui, ó. Eu tenho que fazer o ponto maior menos o ponto menor. Então eu subtraio 140 de 32, eu tenho que a diferença entre a maior temperatura com a menor temperatura foi de 108 graus Fahrenheit. Ó, é diferente eu ter a temperatura de 60, que é 140, e uma variação de 60, que dá uma variação de 108. Cuidado com esse enunciado para não cometer esse erro aqui.